Oi, turma, tudo bem? Estou aqui para gravar essa aula 4. Novamente, optei por esse esquema de gravar anteriormente, porque o material é muito amplo. Eu queria, na verdade, como é a nossa última aula, no tempo dos 50 minutos eu não conseguiria fazer todo o material que eu preparei, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Então, eu gravei e novamente me coloco à disposição, tá, para dúvidas, sejam escritas, ou da gente agendar um horário, né, um novo horário para que eu fique disponível online para tirar as dúvidas de vocês, ok? Ah, bem, eu queria falar sobre a aula 4. Primeiro vamos falar sobre ela, que trata dos dois capítulos, né? Os dois capítulos, o 7 e o 8, né, que fala de Londres, o sétimo, e o capítulo 8 é de Tóquio. Então, nós temos esse conceito de cultura, né, como informação, flexibilidade e tolerância. O professor da USP, Rui Fausto, é um dos professores especialistas assim em arte e cultura, define a cultura como a flexibilidade com a capacidade de dialogar com o outro, né? Como nós vimos nos vídeos, né, da explicação em cena da aula 4, um dos maiores problemas culturais do Brasil é a desinformação e a falta de tolerância com as diferenças, que tem sido uma política cultural de Londres, e por isso a escolha dessa cidade. Outro problema cultural brasileiro é o individualismo, que se reflete na ausência de políticas públicas de mobilidade, ou seja, né, de transporte urbano, e sustentabilidade, né, o que se pode observar em Tóquio, então também a escolha dessa cidade como referência, né, para nossa reflexão sobre os problemas brasileiros. Então, Londres tem esse subtítulo, né, da cidade mais pontual do mundo, ou seja, em que as pessoas são muito preocupadas em cumprir seus horários e seus prazos, né, dificilmente deixam trabalhos para serem entregues na última hora, são bem organizados com suas agendas, com seus compromissos, costumam marcar jantares ou encontros entre amigos, por exemplo, com meses de antecedência na agenda, enfim, são pessoas muito organizadas. É bem diferente da cultura brasileira, né, que não tem essa característica da organização e da preocupação com a pontualidade. Então, coisas que nós podemos aprender com outras culturas, né? Os habitantes originários da região de Londres foram os celtas. E o Império Romano, na sua política de expansão, né, que saía de Roma e foi se alastrando, né, por toda a Europa e também parte da África e do Oriente Médio, dominou a população celta. Por ser uma cultura pouco documentada, as informações sobre os celtas são fragmentadas e muito misteriosas, daí esse caráter, né, misterioso dos celtas. Por 19 séculos, desde 1800 a.C. até o século I depois de Cristo, os celtas foram uma civilização importante, marcada pela Idade do Ferro. O período mais brilhante da história celta transcorre aproximadamente entre 725 e 480 anos, anos antes de Cristo, que é conhecida como a Era de Hallstatt, o início da civilização céltica do ferro. Durante todo esse período, o que uniu os celtas não foi um rei ou qualquer outro laço de natureza política. O que promovia a união celta era a arte, a língua e a religião. A arte céltica, ela é considerada muito inovadora pela sua abstração. É uma arte muito abstrata. É um estilo próprio que muitas vezes opunha-se ao classicismo de Roma e da Grécia. Era inovadora e abstrata. Dois períodos importantes da arte céltica, Hallstatt e Latênia. A arte celta é feita com compassos, que distorciam e compunham figuras recheadas de espirais, elipses e outras formas curvilíneas entrelaçadas, e por vezes organizadas de forma concêntrica, a formar representações quase abstratas.
Os temas são ligados à natureza, árvores, flores, animais e seres sobrenaturais zoomorfos, ou seja, seres sobrenaturais com forma de animais zoomorfos. Os druidas eram os intelectuais celtas. Existiam vários tipos de druidas, né, que a gente pode ver em vários livros ou em filmes, né, como Merlin. Tinha o druida Britten, que eram juízes, mas sem leis escritas, ou seja, eram juízes que guardavam o seu saber oralmente. O druida Liang, que eram os médicos e curandeiros, né, uma espécie de pajé. O druida Shelage, contadores de história. Nesse caso também a escrita era proibida, eles aprendiam as histórias, né, já existentes e repetiam, eram contadores de histórias. Esses druidas eles não podiam viajar e ficavam sempre repetindo as mesmas histórias, que muitas vezes recebiam do druida Sencha, que eram os druidas que viajavam para coletar novas histórias. E tinha então os druidas Filid, a mais alta classe, os que tinham contato com os deuses, como o mago Merlin, né, esse personagem literário bem famoso. Celtas tinham um culto à natureza. Bebiam hidromel, que era uma bebida alcoólica antiga, obtida através da mistura do mel e da água. Comiam cereais, frutas e carnes. Homens e mulheres eram tratadas de forma igualitária. As mulheres tinham o mesmo poder de opinião que os homens. Tinha o culto da deusa mãe, a natureza, um pouco como a Pachamama na Bolívia, né? Então tinha esse culto da deusa mãe, natureza, e o druidismo. É importante, tá vendo, quando a gente vai conhecendo outras culturas, que a gente consegue até relacionar, por exemplo, na cultura celta, essa veneração à deusa mãe, que é a veneração também da Madonna, na Itália, da Nossa Senhora, né, de Guadalupe, por exemplo, no México, e, por exemplo, na Polônia também, esse culto a uma deusa mãe, né? E como disse antes, a Pachamama da cultura indígena boliviana. Então, algumas sugestões de livros que tratam sobre essa época, né? As Brumas de Avalon, Rei Arthur e O Senhor dos Anéis. São alguns livros que são fantasias, né? São textos literários, mas em que os autores procuraram resgatar e reconstruir esse período histórico. Londres, uma história de abandono e poder. Após a queda do Império Romano, entre os séculos V e IX, Londres ficou um pouco abandonada, e a cidade só renasce com a reconstrução da ponte sobre o rio Tâmisa. E no século XI, o rei saxão Etelredo transforma Londres na sede do governo. E é construída, então, nessa época, a famosa Torre de Londres, um dos cartões postais da cidade. No século XVII, Londres sofreu com a peste e incêndios. Alguns filmes, né, que tratam desse período da aristocracia, né, da monarquia inglesa, Ana Bolena, a outra, Elizabeth, e a gente tem atualmente no Netflix a terceira temporada de The Crown, né? Que é muito bem feito, e só que já trata da Londres, né, do século XIX. E o século XIX começa justamente com a Revolução Industrial, né, quando vem, então, a nova construção social de fábricas, operários e imigração. Trouxe um trechinho aqui de um livro do Hobsbawm, esse grande historiador, que se chama, desse livro da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, e eu trouxe um trechinho para a gente ler junto. Saber se a Revolução Industrial deu à maioria dos britânicos mais ou melhor alimentação, vestuário e habitação, em termos absolutos ou relativos, interessa naturalmente a todo historiador.
Entretanto, ele terá deixado de apreender o que a Revolução Industrial teve de essencial. Se esquecer que ela não representou um simples processo de adição e subtração, mas sim uma mudança social fundamental. Ela transformou a vida dos homens, a ponto de torná-las irreconhecíveis. Ou, para sermos mais exatos, em suas fases iniciais, ela destruiu seus antigos estilos de vida, deixando-os livres para descobrir ou criar outros novos, se soubessem ou pudessem. Recomendo a leitura desse livro, se vocês quiserem se aprofundar sobre a Revolução Industrial. Alguns patrimônios mundiais tombados pela Unesco de Londres. A Torre de Londres, a Abadia de Westminster e a Igreja de Santa Margaret, St. Margaret's Church, Greenwich, né, Maritime Greenwich, a linha, né, de Greenwich que é marcada ali, e os Jardins Botânicos Reais, Royal Botanic Gardens. Ok, outras sugestões de leitura. Jane Austen. Jane Austen é uma escritora que nunca saiu da cidadezinha dela, mas que construiu personagens únicos e muito estudados na literatura. Então tem filmes também, né, como Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade. Mas tem outros livros muito bons dela, todos traduzidos para o português, como Persuasão, Emma, Mansfield Park. Então, são construções de personagens muito ligadas ali ao começo da burguesia e com a relação com a aristocracia inglesa. E a gente tem também Virginia Woolf, né, que principalmente Mrs. Dalloway, que são clássicos da literatura inglesa, escrita por mulheres, e que revelam muito da cultura inglesa. Comida na Inglaterra, em Londres. A salsicha, burgers e mash, purê de batata com salsicha, ou full English breakfast, o prato da café da manhã, que vem feijão, ovos, torrada, tomate, salsicha, cogumelos, geleia e linguiça preta. Esse café da manhã típico londrino. Ou as tortas salgadas. Steak and ale pie, que é essa torta de carne com a cerveja ale, que é clássica dos pubs. Qualquer pub você vai encontrar, então, a Steak and Ale Pie. E tem também a Steak and Kidney Pie, a torta de carne e rim, geralmente de boi, cordeiro ou porco. É usado o rim do boi, cordeiro ou porco para preparar o recheio dessa torta. E o curry, que na verdade é um típico prato indiano, mas que os londrinos, até porque tem uma imigração indiana muito grande em Londres, então, esse prato típico, que pode ser feito com carne, peixe, frango ou vegetais cozidos, com um molho apimentado e com esses temperos indianos, vários temperos juntos, né, que formam o curry. E que se transformou também num prato típico londrino. Justamente como a gente falava, né, dessa questão da imigração e tal, a Londres tem o grande desafio do multiculturalismo. A história e a cultura de Londres é bem complexa e multicultural, e um dos grandes desafios de cidades multiculturais como Londres é exatamente conceder espaço para que as várias culturas possam conviver de maneira igualitária e respeitosa. Londres agora, né, a Inglaterra passa por uma situação um pouco complicada de desemprego crescente nos últimos anos, principalmente por causa da revolução tecnológica. Então, a gente está tendo problemas políticos, que é o Brexit, por exemplo, a saída da União Europeia, justamente para se proteger um pouco da imigração. Né? E não só de imigrantes negros, que é o grande medo, né, de qualquer povo branco, que é a imigração dos africanos negra, mas também a imigração também dentro da União Europeia, né, de europeus, principalmente europeus que têm menos condições de trabalho, as sociedades um pouco mais complicadas do ponto de vista do bem-estar social, como a Itália, como a Espanha, ou Portugal, ou a Grécia, enfim, né, Hungria. Bem, esse é um dos desafios que Londres está enfrentando nesse momento. E
é bem complicado. Um dos grandes estadistas, o primeiro-ministro Winston Churchill, é conhecido como um dos maiores políticos de todos os tempos, foi primeiro-ministro da Inglaterra. E se você assistir a série The Crown, principalmente a primeira e a segunda, vai poder ver como era essa relação do Churchill com a rainha Elizabeth e também com o pai dela. Algumas frases de Churchill. Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Essa frase é bem interessante, né? Que a gente está num momento de notícias falsas, de WhatsApp, em que qualquer post sem nenhuma fundamentação, às vezes, em algum fato, se transforma numa verdade, e muitas vezes é uma mentira, e só que como as pessoas não sabem muito bem em quem confiar ou como confiar, acreditam naquilo como verdade, né? Porque se perdeu um pouco do referencial, né? De quais organizações ou de quais instituições teriam essa preocupação com a verdade, né? O que antes pertencia muito ao professor, à família, ao padre ou pastor, e também ao jornalismo, que teve esse papel muito, muito grande, né, no século XX, século XIX, século XX. Nesse momento, está diluída, né, está líquida, essa geração de instituições confiáveis. Então, as pessoas acabam divulgando verdades, né, de acordo com ideologias, com posições políticas ou posições, inclusive sociais também, culturais, né? Mas essa frase dele é muito interessante, porque é bem isso mesmo, né? Já é até cientificamente comprovado, de estatística, que uma notícia falsa corre muito mais rápido do que uma notícia verdadeira. Eu tenho observado isso principalmente se a gente como professor, por exemplo, se a gente coloca uma informação errada, né? Uma informação, ele se confunde às vezes e coloca uma informação errada, por exemplo, dizendo que era um teste de 5 questões, mas na verdade era uma questão de fórum. Isso provoca vários e-mails e reclamações, né? Enfim, a coisa falsa se propaga com mais rapidez do que se a notícia for certinha, sem nenhum erro. Né? Bem curioso, isso, tenho observado isso até na minha prática cotidiana como professora. Então, uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo. Sabe que eu li esse fim de semana num jornal, a Folha de São Paulo, em que algumas escolas estão trabalhando, é uma escola em Brasília, que fez até uma premiação, um concurso de fracassos, mostrando que o fracasso faz parte do aprendizado e não devemos perder o entusiasmo com os nossos fracassos. Aqui eu termino Londres e a gente parte para Tóquio. Tóquio é a área urbana mais populosa do mundo e, devido à densidade demográfica, desafios como o transporte público e a segurança foram priorizados e servem de exemplos a outras cidades do mundo. O conceito de sustentabilidade, que é colocar o conhecimento e a cooperação sem quaisquer barreiras ao serviço, desculpa, não é ao serviço não, é a serviço do equilíbrio e do bem-estar econômico, social e humano de todas as pessoas. A origem de Tóquio começa na rua Iaioi. Antigamente se dizia que a origem de Tóquio se situava no final do século XII, até que restos arqueológicos revelados nas obras realizadas na rua Iaioi revelaram que a zona foi habitada já no século III a.C. No final do século XII está documentada a existência de uma aldeia de pescadores chamada Iedo, ou Edo, Porto do Golfo ou Terra do Iê, situada em uma planície inundável pela maré na desembocadura do rio Sumida. Então, antes se acreditava que a origem estava no século XII, nessa aldeia de pescadores Iedo, mas depois descobriu-se que outros povos viveram 3 séculos antes de Cristo, nessa zona ali onde fica a rua Iaioi. Marco Polo é quando o Ocidente encontra o Oriente. Então, as viagens de Marco Polo, esse clássico, né?
que conta, né, as peripécias de Marco Polo nessa relação, né, quando ele sai do Ocidente e vai então, né, visitar as Índias, né, e chega na China e começa então essa relação, né, Oriente-Ocidente, a partir de Marco Polo. Até então, a comunidade japonesa vivia isolada, né, numa aldeia de pescadores, sem contato com outras culturas, outras civilizações. Um trechinho do livro das Maravilhas de Marco Polo. O maravilhoso estava na fronteira entre o natural e o sobrenatural. A primeira maravilha era a própria criação, homem e natureza, oferecida pelo Deus dos cristãos à humanidade. Isso porque durante a Idade Média o viajante encarava os itinerários como uma demanda do sagrado. Essa era a possibilidade de ver seus pecados perdoados e ter salvo a sua alma. O ato de viajar era transcender os limites geográficos e ultrapassar as fronteiras externas e internas, uma via de construção entre o homem e o espírito. Bem, apesar de ter tido esse contato com Marco Polo, a região do Oriente continuou muito fechada em si mesma, e somente com a Revolução Meiji, no século XIX, o Japão vai intensificar suas relações com o Ocidente. Os japoneses, nesse momento, desejam ciência, tecnologia e modernização, ao mesmo tempo que querem preservar a sua natureza. Aqui eu trago alguns dos cartões postais, né, de Tóquio, o Inokashira Park e o Parque Ueno. Religião. O shintoísmo, né, é uma das religiões mais importantes do Japão. Tem também o budismo, tem católicos, tem cristãos e tal, tem diversos, mas o shintoísmo é aquela predominante, é a mais forte. Eu trouxe um trechinho, né, um pouco dessa cultura shintoísta para vocês conhecerem. Imagine um lugar, um grande vazio, onde existiam apenas o mar e algumas formas indefinidas. Acima deste lugar havia o Takama Noara, ou a alta planície do céu, onde estavam os kami, deuses. Foi passeando por uma ponte celestial que um casal de kami olhou para baixo e viu aquele lugar. Ficaram curiosos e mergulharam uma lança no mar, que respingou água ao ser retirada. As gotas que se desprenderam da lança formaram ilhas. Estas foram as primeiras porções de terra, conforme a mitologia shintoísta. Veja só, né? A gente tem a nossa Bíblia, né? E que conta também a origem, né, do universo, da Terra e dos primeiros humanos. E nós temos também, como a gente tem o Mahabharata na Índia, que é muito anterior à Bíblia, né, a gente tem também o shintoísmo, que tem essa mitologia para contar a origem, né, da humanidade, a origem da Terra. Assim como entre os índios guaranis vai ter uma outra mitologia, entre os índios que cultuam Pachamama, outras, sim, existem várias mitologias, dependendo da cultura, que contam como o universo foi criado. Obviamente, como a cultura ocidental ganhou muita força, predomina a cristã, né, de Adão e Eva, e que Deus construiu o mundo em 7 dias. Mas existem várias outras mitologias que contam, então, como o mundo teria sido criado. Em seguida, o casal divino fez descer um enorme pilar até aquelas ilhas. Aquele pilar possuía significado mágico, e o Kami Izanagi convidou a companheira Izanami a girar-se em torno do mastro, enquanto ele girava em sentido oposto. Depois da primeira volta, encontraram-se, puderam ver seus corpos e se admiraram mutuamente. Daquele encontro que trouxe muito prazer, nasceram as 8 ilhas que formam o Japão, os 30 espíritos majestosos da terra, do mar, das estações, dos ventos, das árvores, das montanhas, dos pântanos e do fogo. Quando Izanami deu à luz o fogo, este queimou as suas entranhas e ela adoeceu. Mesmo assim, Zanami continuou procriando. E do seu vômito nasceu a argila, a irrigação, o crescimento e a rica alimentação. Izanami acabou falecendo.
Izanagi sentiu-se muito só e resolveu buscá-la no reino dos mortos. Lá, Izanami estava com o corpo coberto de vermes. Ela se sentiu envergonhada, ficou furiosa e, assumindo o aspecto da morte, perseguiu Izanagi, acompanhada de todos os espíritos infernais. Ao sair do mundo das trevas, ergueu uma rocha, separando a terra do mundo dos mortos. Música tradicional, né, do Japão. A gente tem esse instrumento de cordas, que é o biwa, semelhante a um alaúde. O koto, que é esse instrumento de cordas feito em madeira, que pode ter até 13 cordas. O shakuhachi, que é uma flauta feita em bambu. E o shamisen, instrumento de cordas utilizado no teatro kabuki. E nós vamos falar agora sobre o teatro kabuki. Em vez da moral silenciosa do Zen, né, da observação, da meditação, o kabuki foi o inverso de tudo que já se fez em termos de arte no Japão da época. O kabuki ele surge junto aos comerciantes que fomentam a transformação dos ideais da sociedade. Como que até aquela época o país estivesse fechado aos anseios da população, dominada sob o estigma dos guerreiros samurais, agora, quando reina a paz e a tranquilidade embevece o país, o pensamento volta-se para recuperar o tempo perdido. Para os japoneses, portanto, o kabuki é a arte dedicada ao deleite da gente comum, satisfazendo os caprichos contemporâneos, gostos e desejos de uma época. Em todos os aspectos, ele é elegante e vulgar, cômico e trágico, desenvolvendo o tema central da peça através de um ritmo que compõe-se de kabuki, ou seja, cantar, dançar e representar. Ka, cantar, bu, dançar, ki, representar. O teatro kabuki não deve ser visto como algo muito sério, intelectual ou filosófico, mas como uma representação elaborada de entretenimento popular que não deixa de ter as suas raízes artísticas. Então, o teatro kabuki faz essa diferenciação, né? E brinca muito com a questão dos samurais, que eram esses guerreiros muito sérios, muito compenetrados, cheios de regras e limites, né? Uma espécie de teoria bem injuntiva da arte, né? E a gente tem o teatro da liberdade, que é o kabuki, em que são paródias e brincadeiras, né, em relação a essa seriedade toda dessa outra cultura japonesa. Temos também o teatro no, que valoriza muito a presença do espectador, pois é ele quem vai criar a interpretação do que acontece ao redor, com a sua forma de ver e escutar a peça. É uma arte integrada com elementos de dança, música e canto e muito uso de máscaras. Temos também o kyogen, que é a forma cômica de teatro japonês tradicional. Os atores kyogen vêm de famílias específicas e usam uma técnica teatral própria. A gente pode fazer assim, né, comparações com a comédia dell'arte, né, na Europa, ou, enfim, com a pantomima, com o circo, o palhaço, né, que também essa coisa familiar de passar de geração em geração a técnica, né, de fazer humor. O Burakun também é conhecido como, isso aqui eu não vou conseguir ler, Ningyo Yoruri, que é uma forma de teatro de bonecos japoneses e é uma herança da cultura popular. E serve para contar principalmente histórias do Japão antigo. Com movimentos quase humanos e vestidos com kimonos, os bonecos se transformam em verdadeiros atores no palco. Enfim, temos também o teatro tradicional japonês. Segundo a mitologia japonesa, o teatro nasceu quando a deusa Ame-no-Uzumi resolveu dançar em cima de um barril, em frente à caverna onde encontrava-se Amaterasu, a deusa do sol, que se escondera da violência e malfeitos do irmão, o deus Susanoo. A deusa Uzume dançou na tentativa de atrair a Amaterasu para fora da caverna, para que esta iluminasse o mundo novamente, conforme citado no livro Kojiki.
registro das coisas antigas. A gente vai falar agora um pouco sobre literatura, livros, né? Em meados do século X, o aprimoramento, século X, repetindo, o século X, o aprimoramento cultural das mulheres resultou na criação de grupos literários essencialmente femininos. Isto colaborou para que a produção literária do século XI fosse em grande parte realizada por mulheres. Então a gente tem clássicos, né, como Koshuku Ishidai Otoko, de Ihara Saikaku, e o Genji Monogatari, que é um livro de literatura clássica japonesa, que é atribuída a Murasaki Shikibu, escrito no começo do século XI, durante o período Heian da história do Japão. É considerado o primeiro romance literário do mundo e escrito por uma mulher no século XI. Eram todos muito sensuais, a questão da sexualidade é muito importante para as mulheres, apesar da tentativa do Ocidente, né, de colocar as mulheres apenas como procriadoras, e aí quem vê o conto de Aya, a série ou o livro, né, tem esse resgate da mulher somente como procriadora, mas as mulheres também são produtoras de arte e através da sensualidade, da sexualidade, as mulheres são capazes de abrir e expandir as suas capacidades criativas, não somente sendo mãe e dona de casa. Utagawa Kuniyoshi foi um pintor, desenhista e estilógrafo japonês, discípulo de Utagawa Toyo Kuni, e é famoso por suas estampas de pessoas e animais, especializa-se também em episódios heróicos da história japonesa, tendo feito uma série sobre o monge budista Nichiren. Ficou conhecido como o precursor dos mangás no Japão. Os mangás interessam muito aos jovens de hoje, né, os adolescentes que leem mangás. Então, por exemplo, né, se você for trabalhar na sala de aula, a questão dos mangás, você pode citar, né, o Tagawa Kuniyoshi, estudar então essa origem dos mangás no Japão. Kitagawa Utamaru. Kitagawa Utamaru, seu nome se fala igualmente como Utamaru ou Utamaru, era um pintor de estampas japonês, considerado um dos melhores artistas das pinturas chamadas ukiyo-e. É conhecido principalmente, olha, a minha pronúncia de japonês tô lendo, né? Eu não sei japonês, tá? É conhecido principalmente por suas magistrais posições de mulheres, conhecidas como bijinga, ou biinga, não sei. Também desenvolveu estudos da natureza, em particular livros ilustrados de insetos. Então, bem interessante, assim, né? Tanto na literatura indiana, você tem o Kama Sutra, né? Que traz essa ilustração de posições sexuais, e muitas delas com essa intenção, com o objetivo de alcançar um crescimento, né, pessoal e espiritual. E também na cultura japonesa, a cultura oriental, ou seja, da Índia, do Japão e da China também, tem essa questão da sexualidade como uma forma de crescimento espiritual, social, cultural. Aí, como eu falei, no mangá na escola, né? Então, é interessante, pode ser. Então, algumas sugestões aqui de alguns sites, né, que podem auxiliar, né, o professor a fazer uma atividade cultural sobre o mangá. Então, o exemplo de Tóquio. Tóquio é hoje considerado um dos lugares mais limpos do mundo, apesar de que os japoneses são um dos maiores consumidores de embalagens plásticas do mundo, o que está sendo revisto, né, pela cultura japonesa. Apesar disso, né, para produzir muito, eles também conseguem reciclar quase a totalidade dos resíduos produzidos. A falta de informações sobre a formação histórica, política, social e cultural de um povo contribui para a manutenção de atitudes preconceituosas que comprometem a visão que temos acerca da cultura. Então, muito cuidado, né, com atitudes preconceituosas, com brincadeiras, com ideias, né, que foram passadas até de geração em geração,
que podem ofender, né, e diminuir, ou dar sentimento, né, de diminuição para uma pessoa que é de uma outra cultura diferente da nossa. Durante muito tempo, as análises realizadas acerca das culturas dos povos ficavam restritas à identificação das diferenças. Como, de modo geral, a concepção de cultura que temos parte daquilo que reconhecemos como comum, ou seja, a nossa própria cultura. Compreender as especificidades da cultura japonesa é um exercício importante para a apropriação do conceito, tanto de alteridade, ou seja, o outro, como de multiculturalismo, ou seja, muitas culturas que convivem. Isso porque, como frutos ocidentais e frutos de um processo de colonização europeu cristão católico, temos a nossa história escrita sob a ótica eurocentrista. E nosso olhar para o Oriente, e aqui, olha, volto assim, o nosso olhar para a África, né, necessita de uma reconstrução para compreender o que temos em comum, em vez de reforçarmos as diferenças e conferirmos a elas títulos de exóticos. Se a gente começar a aprender um pouco sobre a cultura, a gente consegue se identificar várias coisas que a gente tem em comum, mesmo na diferença, né? Vamos ler? Então, algumas dicas, dicas de livros, né? Esse Além do Corpo, uma experiência em arte e educação, da Ana Amália Tavares Basto Barbosa. Ana Mai Barbosa, que né, grande teórica de arte e educação no Brasil, redesenhando desenho, educadores, política e história, e arte e educação como mediação cultural e social. Então, para quem deseja trabalhar com arte e cultura na sua carreira, é importante ter livros como esse disponíveis para planejar suas aulas. Ensino e aprendizagem. Né? Vou ler um textinho desse artigo da Lúcia Gouveia Pimentel. A arte é uma área que possui conhecimentos e sistemas de pensamento próprios. Porém, ainda hoje, há quem considere que a arte é dom, recreação ou relaxamento, e que, portanto, não se ensina nada e nada se pode aprender. Isso é um grande engano, pois várias pesquisas demonstram que, ao estudar arte, são desenvolvidas muitas habilidades essenciais para a vida das pessoas. Com o desenvolvimento da tecnologia, pesquisadores, principalmente neurocientistas e artistas, comprovam que, ao fazer atividades artísticas, todas as áreas do cérebro entram em ação. Ao fazer arte, a pessoa aciona os sistemas de pensamento estético, ético e criativo. Pondera sobre o respeito à diversidade individual e cultural e sobre seu perceber o mundo e estar no mundo. Ao construir conhecimentos em arte, ela é autora e agente de sua própria cultura. Ao contextualizar as produções artísticas, incita a realização de várias atividades cerebrais que acionam relações entre o que sabe, não só sobre arte, mas sobre todas as áreas de conhecimento. Então, essa é uma opinião e uma análise que a Lúcia faz sobre a importância de a arte e a cultura estarem presentes nas salas de aula, nas escolas, nas convivências em grupo, nas convivências sociais, e como a arte ela é importante. A gente ficou muito preso na arte da televisão no Brasil, mas existem muitas outras formas de se fazer arte que devem ser valorizadas pela nossa sociedade. Ok? Termino aqui esse slide, mas a gente vai continuar. Eu trouxe aqui um texto que eu preparei sobre arte e educação, também com algumas análises teóricas, tá? Aqui está. Vamos ver se a gente consegue aumentar isso aqui para ver. Como essa gravação, eu vou terminar essa daqui, porque eu vou gravar uma outra aula, então, porque aqui está acusando que perdeu a qualidade do vídeo. Esse que é o problema, né, da aula muito longa. Mas eu vou, então, parar essa daqui, ok, gente? E eu vou gravar outra aula.